Queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu estou num local até um pouco diferente. Eu estou em viagem. Estou visitando a base missionária Campos Brancos, da missionária Kellen Gaspar, aqui no conhecido Pacal. E por esse motivo só pude fazer a gravação da aula agora, mas de qualquer forma há de contribuir com algumas pessoas em algum momento. Só que eu não poderia deixar de fazê-lo em hipótese alguma. A cidade que eu me encontro é Maracanã, no estado do Pará. E nós vamos retornar aqui à lição. E hoje a que a gente pretende comunicar, ela é fundamental. Tá? Você pode recorrer à lição. E eu peguei algumas observações para fazer. Você pode, por exemplo, implementar isso na mensagem que você vai pregar no culto de doutrina. Você pode discorrer seguramente sobre todas essas questões. Depois eu vou fazer um vídeo e mostrando aqui essa base missionária é surreal, é divino o projeto que está contido aqui nesse lugar. Tá? Se inscreve aí no canal e compartilha com pessoas que você entende que precisam ouvir o conteúdo que será dito aqui a partir de agora. Tá bom? Nós estamos um tanto quanto descaracterizado do normal, mas é por essas razões, tá bom? A lição de hoje é essa aqui, ó. Expressando palavras honestas. Expressando palavras honestas. Existe um recurso que geralmente os militares usam para descobrir se uma pessoa está falando a verdade ou não. E esse recurso existe porque a mentira ela tem se tornado um padrão para muita gente. Mentir tem se tornado algo tão fácil, tão simples, tão corriqueiro, que passou a ser para muita gente algo necessário. Aquilo que você repete com frequência, o teu cérebro adota como padrão. E você então, se mentir muito, você passará posteriormente a ser mentiroso. E o que é pior, é que segundo a neurociência, ela diz, provado cientificamente, que quando você recorre à mentira com certa frequência, você deixa dormente, vou usar esse termo, você deixa dormente a parte do cérebro que acusava quando você mentia. Você recorre à mentira, então você deixa o cérebro nesse sentido. Ele não acusa mais, não dói mais. E a partir daí você se torna literalmente um mentiroso. Um mentiroso que para ti não dói, não incomoda, não entristece. Porque você recorreu demais a esse artifício de comunicação que é a mentira. A lição de hoje vai tratar sobre palavras honestas e daqui para o transcorrer nós vamos ver em que isto está definitivamente consubstanciado e o que isso vem a dizer e quer representar para nós. O texto áureo diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Está no capítulo 5, no versículo 37 do Grande Sermão da Montanha. Observa comigo algo interessante. É que seja o vosso falar sim, sim, não, não. Há uma certa dificuldade de algumas pessoas entenderem o que Cristo quis dizer com essa expressão. Mas a gente explica isso mais adiante. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. É dentro dessa visão que Eclesiastes capítulo 5 vai trabalhar, dizendo assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor.
põe-te mais a ouvir do que a falar. Em síntese, ele diz, porque Deus está nos céus e tu estás na terra, e enfim, põe-te mais a ouvir do que a falar. A partir do versículo 33 do capítulo 5, que é a leitura bíblica em classe, a gente vai ter, por exemplo, a expressão: ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, vocês têm que falar sim, sim, ou não, não. E o que passar disso é de procedência maligna. Essa é a leitura bíblica em classe. E a expressão perjúrio, perjurar, ela é interessante porque esse termo significa jurar falso, mentir enquanto fala. Sabe aquela pessoa que promete, mas ele promete assim, olha, de dedo encruzado para não cumprir. Ele promete, garante que vai fazer, mas no íntimo ele está dizendo que não vai cumprir. A fala do momento ali é só para sair, é só para se livrar de alguma implicação momentânea. Na intenção do coração dele, na verdade, ele não quer cumprir. Isso é perjúrio, é você mentir e dando uma roupagem de verdade naquilo que você está fazendo. Na opinião de Jesus, isto é horroroso, e eu vou te provar como esse negócio é muito sério na lição. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Na Bíblia, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso de juramentos. Para você entender, quem participa do reino de Deus, quem migra por meio do novo nascimento para o reino de Deus, ele deve ter uma característica intrínseca em si, que é a verdade. E a pessoa que vive a verdade, ele não precisa usar de artifícios outros que não a sua própria fala, como garantia de que o que ele fala, de que o que ele diz é merecedor de crédito. Então, por que que na antiguidade havia essa questão dos juramentos? Primeiro ponto diz: não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Na nossa cultura nordestina, a gente tem o hábito de dizer: eu prometo, eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha vida, eu juro por isso, por aquilo. Se a pessoa é devota de um santo, ela diz: eu juro por santo tal, enfim. Se alguém já muito importante faleceu, ele diz: eu juro pela memória de fulano de tal, querendo trazer com isso mais peso à sua fala. Mas não precisa recorrer a isso, não precisa recorrer a isso. É desnecessário, na opinião de Jesus Cristo. Vê lá. De acordo com o dicionário Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou castigo para o perjurador. Ela dava a abertura para o juramento, mas dava o rigor da lei para quem não cumprisse o que prometeu. E aquele que faz um juramento falso, aquele que promete algo com a intenção de não cumprir, aquele que promete algo com a intenção de enganar, ele está incluído na mesma categoria
de pessoas que matam os pais, pessoas que matam as mães. Ele está incluído na mesma categoria de pessoas que são sodomitas, homossexuais, pessoas que vivem na prática do pecado, pessoas que aderiram a todo tipo de práticas que são indecorosas, de acordo com a visão do reino de Deus. Outro mais, está contido, por exemplo, esse pecado no grupo de pessoas que ficarão fora do reino dos céus. E essa pessoa deveria ser punida com o rigor severo da lei da época. O falso juramento de uma pessoa ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. Ele deveria se retratar, ele deveria se redimir, ele deveria ser esclarecidamente declarado como uma pessoa que não cumpriu o que falou e deveria corrigir essa postura vergonhosa. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu o juramento por deuses falsos. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos, que o que você fala e você cumpra, você tem que colocar a sua fala em um tom de tanta seriedade que quando você dizer algo seja digno de crédito, sem precisar você recorrer ao artifício de juramentos. O propósito da lei do juramento, o propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente e onipotente, dono de tudo e que esquadrinhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade do coração. Então, na época, as pessoas faziam juramento e eles tinham, as pessoas bem intencionadas, eles faziam juramento crendo que Deus estava vendo, olhando, sondando tudo nos seus corações. E a ideia na época era fazer o reforço. A cultura da época era fazer um reforço à verdade. Cristo, ele não enxerga isso como necessário, esse recorrer ao artifício de juramentos. Vamos ver mais adiante. Não jureis nem pelo céu e nem pela terra, essa é a frase de Jesus. O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Quer dizer, se eu fizesse uma promessa, fizesse um juramento, e nesse juramento eu adicionasse, eu mencionasse o nome de Deus, então não importasse o que eu tinha dito, eu teria que cumpri-lo. Entretanto, se eu fizesse o juramento, mas citasse apenas o nome céu, ou o nome terra, ou ainda a cidade de Jerusalém, ou ainda o templo, e não citasse o nome de Deus, bom, eu cumpriria se eu quisesse. Jesus Cristo veementemente combate esse entendimento. Eles entendiam que um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. Nesse caso, não precisava ser cumprido. Esse era o entendimento dos escribas da época. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou, chamando-os de hipócritas. Essa tenuidade de classificação feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e os não obrigatórios não tinha qualquer base, nenhuma base. Porque aí dava-se a entender que o homem podia mentir, podia cumprir ou não cumprir, podia prometer e desistir. E na opinião do Criador de Jesus Cristo, isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir esse juramento, pois o céu é feito por Deus. E também quem jurasse pela terra teria que cumprir, porque a terra é o escabelo dos pés, é o banquinho dos pés de Deus, e feito por Deus. E quem jurasse por Jerusalém também tinha que cumprir, porque era a cidade do grande Deus, era a cidade eleita para nascer a glória em toda a terra, para nascer a igreja que evangelizaria o mundo inteiro,
para desta cidade sair a salvação, a paz, morreu o Cordeiro de Deus e por aí vai. Então, são questões como essa que faz, na opinião de Jesus Cristo, o entendimento de que não precisa jurar. Não precisa jurar, e corrigindo o entendimento da época, ele quis dizer que quem jurasse, não importasse a que ele tinha recorrido com o juramento, ele deveria cumprir o seu juramento. Um cristão verdadeiro e sincero que tem o coração transformado pelo Evangelho não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar o que está dizendo é verdadeiro ou mentiroso, posto que na essência a verdade está no íntimo do coração, do qual a mentira e o engano já foram expulsos. Queridos, há uma necessidade muito grande de você entender: quem está no reino de Deus não pode mentir. Quem está no reino de Deus deve falar a verdade. Por quê? Uma vez que eu nasci de novo, eu tenho em mim a natureza de Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou a verdade. A Bíblia é descrita como a verdade. Deus é descrito como Deus de toda a verdade. Então, o artifício da mentira ele não pode existir, em hipótese alguma, em nosso coração. O que ocorre, por exemplo, com quem mente? Está provadamente qualificado como quem tem o caráter do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é a pessoa que fomenta, que patrocina a mentira. Então, qualquer pessoa que recorre a isso, ele está aderindo aos traços característicos de Satanás. Então, prometer levianamente com a intenção de não cumprir ou de prejudicar a pessoa é declaradamente dizer que pertence aos caracteres de Satanás. Deve-se recorrer a esse detalhe e observar isso com muito cuidado. E eu pergunto a você, como está o índice de verdade da sua fala? Se a gente pudesse medir, passássemos uma métrica na sua fala, no seu falar diário, no seu falar com as pessoas na sociedade, até que ponto você fala a verdade? É 100% verdadeiro? Você é aquela pessoa que, quando alguém ouve uma informação, perguntam: foi o irmão fulano quem disse? Alguém disse: foi fulano que disse? Foi, pois então é verdadeiro. Foi ele quem disse, ele não mente. Isso é uma glória, isso é uma alegria para Deus. O pessoal que fala assim de um irmão está engrandecendo a Deus. E você, irmão, que é desse modo, você está glorificando a Deus com a sua vida. Agora, entretanto, se você, por exemplo, aquele irmão que o pessoal pergunta, ouve uma informação e pergunta: quem disse isso? Não, foi fulano. Foi fulano que disse? Foi. Vai largar de mão, isso é mentira. Fulano mente que acredita nas próprias mentiras. Porque é isso que faz, você mente tanto que passa a acreditar nas próprias mentiras. Então, nesse caso, você está patrocinando o reino das trevas e envergonhando a Deus. E você não faz parte do reino de Deus. Você pode ficar tranquilo e sossegado que o seu nome não está escrito no livro da vida. Porque toda pessoa que está no reino de Deus, de verdade, de fato e de vez, ele preserva os princípios do reino. E o princípio base lá do reino de Deus é a verdade. O primeiro ponto é: não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra, porque não é necessário para quem nasceu de novo. Uma vez nascido de novo, você tem Cristo no seu coração, tem o Espírito Santo da verdade em seu coração, e não precisa de você fazer nenhum artifício de juramento para provar que o que você está dizendo é a verdade. A menos que você esteja mentindo, tenha a intenção de mentir. Se você não tem a intenção de mentir, só a sua palavra de cristão já é suficiente para fechar, para garantir o cumprimento daquilo que você fez. E aí vem o segundo ponto, que nossas palavras devem ser sim e não. Isto é, dois extremos aqui. Você não pode ficar no meio termo. E há um equilíbrio nisso aqui. Preciso que você preste muita atenção para entender isso aqui. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Lembra daquela expressão que Jesus Cristo disse? Que o ser humano vai dar conta de cada palavra frívola que pronunciou? Imagina aí, quantas palavras bobas, bestas, sem fundamento, sobre a vida alheia que você já falou e com a intenção
das mais espúrias possíveis, intenções ruins, você vai ter que dar conta delas? Isso é uma questão muito séria, muito séria. O salmista Davi diz assim, olha, você quer viver bem? Quer ter dias cumpridos na terra? Quer ter paz? Então guarda a tua língua, freia os teus lábios, e assim você vai viver bem. É necessário tomar muito cuidado, porque a vida e a morte procedem da sua fala. Isto é, você pode viver ou você pode morrer a partir do que você fala. Você pode se suicidar a partir do que você fala, ou você pode se vivificar a partir do que você fala. O que nos impele a ter cuidado com o nosso falar. Um cristão cheio das verdades de Deus terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo. Esteja um homem sob juramento ou não, não há padrão duplo para o cristão. Não há padrão duplo. O cristão tem que ser exato. Exato. Tem que ser definido. As pessoas têm que olhar para você e saber que você é uma pessoa da verdade. Tem que saber que você é uma pessoa séria. Tem que saber que você é uma pessoa comprometida com Deus. Não é obrigado você dizer sim para tudo. Entretanto, é inadmissível e indispensável que você pense antes de falar, antes de se comprometer, para que quando você vier a falar o que disse, você então seja cumpridor desta promessa, deste assunto, porque você não é obrigado a prometer. Entretanto, se você prometer, convém que você use todo o recurso que tiver para cumprir. O salmista Davi usou no Salmo, salvo engano, de número 15, onde diz que subirá ao monte santo do Senhor, aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não jura enganosamente, não é? Fala a verdade, ele é uma pessoa séria nos comprometimentos dele. Então, nesse tom aqui, pastor, então eu não posso prometer e depois me arrepender, eu não consegui cumprir. Essas questões eu vou chegar mais adiante e dar um ponto sobre ela. Mas a gente deve partir do princípio basilar na vida cristã, que é ser verdadeiro. Ser verdadeiro. Ser uma pessoa honesta, falar honestamente sobre tudo que você tiver oportunidade de falar. Nem tudo que você pode falar é necessário você falar. É melhor você se resguardar do que você se implicar, porque depois que fala, não tem mais volta. O pessoal tem um ditado popular que, se não me engano, são 3 coisas que não voltam. Pedra lançada, às vezes eles usam flecha lançada, a outra é palavra falada e oportunidade perdida. Depois que você falou, já foi feito registro dessa fala na eternidade. Você não tem mais como voltar atrás. Ela não volta atrás, não existe essa. Você pode se retratar aqui diante das pessoas, pedir desculpa, mas ela já foi registrada, já foi pronunciada. E é interessante você ter muito cuidado com essa questão da fala. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Entenda que o princípio aqui está contido na intenção. O princípio está contido na intenção. Você prometeu prevendo que conseguiria cumprir. Você prometeu desejando cumprir. Você prometeu na responsabilidade de cumprir. Por outro lado, aconteceu uma intempérie, aconteceu um imprevisto, adoeceu alguém, ou você teve que atender uma ordem superior, uma instância maior, você adoeceu. Então são algumas questões que podem fazer com que você não cumpra uma promessa em dado momento. Entretanto, há as devidas justificativas para esse fim. Agora, a pessoa maligna que promete sem a intenção de cumprir, ele não está nem aí, ele fala aleatoriamente, ele fala bobamente, e ao não cumprir, isso não lhe pesa, isso não lhe causa nenhuma inconformação no seu coração, e ele acha que foi a coisa mais normal do mundo. Então entenda, acontece, é comum
que às vezes prometamos algo e não cumpramos. Entretanto, Deus pesa o coração de cada pessoa e a intenção que este não cumprimento estava baseado. Deve-se avaliar tudo com devido cuidado. Tá? Se por outro lado, deve mesmo pensar bem antes de prometer. Pense exageradamente em cada ação que vai tomar. Não seja uma pessoa retardada no agir, retraída no agir, lenta no agir, por medo, por precaução. Mas você deve pensar. Pense bem, analise com cuidado. Não seja uma pessoa estúpida, uma pessoa uma pessoa inconsequente, que não consegue prever as consequências das suas ações. Mas por outro lado, você não pode ser uma pessoa tão retraída, tão atrasada, tão atrás, que deixe passar as oportunidades, que deixe passar a vida só por medo de se comprometer. Você deve procurar o equilíbrio entre um extremo e outro e viver a vida com a honestidade que a Bíblia e o texto do reino de Mateus capítulo 5 requer. Entende? Da mesma maneira, o que passar disso é de procedência maligna. Quer dizer, a intenção de prometer, quando você promete com a intenção de não cumprir, isso é maligno. Isso procede do inimigo, isso é de uma raiz demoníaca, de uma raiz satânica, quando você tem a intenção de prejudicar uma pessoa e não quer fazer, e você mesmo assim deu a palavra. Você não faz ideia de como Deus considera a palavra de uma pessoa. A palavra de uma pessoa. O texto de Eclesiastes diz assim, é melhor que não votes do que votar e não cumprir. Você não é obrigado, como disse, mas uma vez dada a palavra, e se essa palavra foi dada para Deus, você não pode. É uma questão muito séria. Os juramentos, os votos da antiguidade, eles eram muito sérios. Eles só tinham uma leve exceção para o caso das mulheres. Mas ainda assim, se não houvesse nenhum embargo, elas deveriam cumprir. Deve ser cumprido. Porque a Deus considera a nossa palavra algo muito sério. Muito sério. Todas as palavras de Deus que foram dadas como incondicionais, elas foram cumpridas, estão sendo cumpridas e serão cumpridas cabalmente a cada dia. Então a nossa ideia é viver nesse mesmo parâmetro. Quando Deus julga conveniente dizer sim, ele diz sim. Quando ele julga conveniente dizer não, ele diz não. E você não é obrigado, porque é cristão, a dizer sim para tudo. Isso é bobagem, isso é loucura. Isso é loucura. E você também não pode recorrer sempre ao não, deixando passar as oportunidades de ajudar alguém a fazer o bem. Você deve procurar o equilíbrio. Deve ter honestidade nas nossas palavras. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, que é sincero. E Jó, por exemplo, é uma dessas pessoas que o texto bíblico diz, homem honesto, homem sincero. Ou seja, cada palavra que saía da sua boca, todas as pessoas que ouviam sabiam que era uma palavra verdadeira, uma palavra honesta, uma palavra sincera. Então, devemos expressar palavras sinceras no nosso dia a dia. Por sincera não significa ser carregado de brutalidade, carregado de reclamações, de grosserias, nada a ver. Sinceras, verdades do íntimo que estão sendo ditas diante do assunto ali. Entende? Você precisa ser transparente ao máximo quando você for se pronunciar diante de algum assunto. E hoje em dia é possível ser honesto num mundo tão mentiroso como esse? A mentira se espalhou na política de uma maneira tão horrível, e parece que não há freio. A mentira é a rainha dos discursos políticos da grande maioria das autoridades políticas de hoje em dia, da grande maioria das pessoas na sociedade. A mentira se tornou motivo de gracejo, a mentira se tornou produto e por aí vai. A mentira tem tido um espaço louco, terrivelmente grande no mundo. E é possível, sim, a viver uma vida honesta nesse mundo? Claro, quem nasceu de novo, está no reino de Deus, pode viver uma vida honesta, pode viver.
é possível viver e é necessário viver uma vida honesta nesse mundo de hoje, porque é exatamente isso vai implicar no ser luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra e estamos aqui como tempero para retardar o apodrecimento deste planeta, desta humanidade. E nós estamos, na verdade, como baluarte da verdade, nós estamos como amostra da verdade, que é possível viver falando a verdade. Por que a mentira tem tanto espaço no mundo? Porque o diabo é o líder desta dispensação no sentido da humanidade caída, ele que vive nos homens e mulheres desse mundo, promovendo o mentir, a ação mentirosa em cada coração que não tem Deus. Então, se a mentira é filha dele, ele implementa ela no comportamento social das pessoas desse século. Por outro lado, não são apenas discípulos de Satanás que vivem no mundo, existem os discípulos de Jesus que optam pela verdade, que optam pela honestidade, que optam pela sinceridade vivida no dia a dia em todos os ambientes sociais. É possível sim, com certeza, viver uma vida honesta neste mundo de hoje em dia. É possível sim viver uma vida pura na sociedade que estamos vivendo, porque nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nós para nos ajudar nesses termos, e temos a Bíblia como bússola. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você viver de acordo com o que a Bíblia diz, você cumpre os mandamentos de falar a verdade. Dando testemunho de uma pessoa honesta, falando a verdade de onde você estiver e para quem você for conhecer e conviver, seja sempre uma pessoa fidedigna. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? As pessoas olham para você e dizem: aquele ali, se falar, pode ficar tranquilo, que só se acontecer um mega problema para ele não cumprir. Por outro lado, se não acontecer, ele cumpre o que promete. Você é conhecido assim? Se você não é, passe a ser. E a Bíblia te diz como ser. A Bíblia tem todo o passo a passo para que isto aconteça. Devemos viver neste mundo como verdadeiro seguidor de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as nossas conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim ou não, não. No teu casamento, por exemplo, você precisa ser o mais sincero possível diante do seu cônjuge, diante da esposa, você que é marido, diante do marido, você que é esposa. Vocês dois precisam ser sinceros ao máximo para que a palavra de um seja crida, seja acreditada, seja respeitada, e não por mérito de obrigatoriedade, mas por crédito de vivência. Quer dizer, quando você fala para sua esposa, ela acredita em você porque conhece o homem que você é. Quando você fala para o seu marido, ele acredita em você porque conhece a esposa que você é. Quando vocês pais falam para os filhos acreditam em vocês porque sabem os pais que vocês são. Vocês filhos, quando falarem aos vossos pais, eles vão acreditar ou deveriam acreditar porque sabem que filhos vocês são. E assim, esse processo acontecendo dentro de casa, você já não terá dificuldade de ser isso fora de casa, tá? Toda base boa da sociedade começa em casa, e toda base ruim da sociedade também começa em casa. Então você vive essa regra em casa, falando honestamente entre família, e você vive isso, repete isso, e o cérebro torna padrão. E aí você vive na sociedade como um discípulo de Jesus, servindo a Jesus Cristo com excelência. Que Deus te abençoe, te ajude, te guarde. Obrigado por estar comigo até aqui.